Meu nome é Márcia. Moro no segundo andar de um prédio pequeno, daqueles com apenas 4 apartamentos, onde você basicamente conhece todo mundo. A vida aqui deveria ser tranquila, certo? Errado, porque a única coisa que me tirava do sério toda manhã era algo absurdamente simples: a vaga da garagem. Eu tinha direito à minha vaga numerada e tudo. Mas Rodolfo, meu vizinho do primeiro andar, parecia ter outros planos para ela. Ele sempre estacionava na frente, bloqueando minha saída. E não era só isso. O homem dirigia um carro enorme, desses SUVs imponentes, que ocupam um espaço demais em qualquer lugar. Quando eu precisava sair cedo para trabalhar, lá estava ele, impedindo meu caminho com seu monstro de aço. Na primeira vez, eu achei que fosse um engano. Bati na porta dele às 7 da manhã, com cara de poucos amigos, e uma voz que misturava cansaço e irritação. Rodolfo, chamei batendo levemente na porta. Ele abriu com aquele sorriso preguiçoso que me fez querer revirar os olhos, antes mesmo de começar a falar. Usava uma regata branca, meio amassada, e short de moletom, como se tivesse acabado de acordar. Provavelmente tinha. Bom dia, Márcia, disse ele com uma tranquilidade irritante. Algum problema? Sim, tenho um problema. Você está estacionado na minha vaga de novo. Ele ergueu as sobrancelhas, fingindo surpresa. Minha vaga. Eu jurava que essa era a área comum. Não é área comum, Rodolfo. Tem números pintados no chão. Sabe ler? Disparei sem paciência. Ele riu. Riu como se aquilo fosse alguma piada interna, que só ele entendia. Tá bom, Márcia. Prometo não fazer mais. Mas será que dá pra gente conversar sobre isso em outro horário? Ainda nem tomei café. Bufei frustrada. Mas não havia muito o que fazer, além de esperar que ele movesse o carro. Era ridículo, claro. Mas havia algo inegavelmente cativante na forma como ele transformava nossas brigas em algo leve. Um fim de tarde, quando finalmente consegui chegar em casa, depois de um dia exaustivo no escritório, encontrei Rodolfo parado perto da entrada do prédio, mexendo no celular. Ele estava diferente, com uma camisa social azul claro e calça jeans, como se tivesse saído de algum compromisso importante. Parei ao lado dele, tentando decidir se devia ignorá-lo ou soltar mais uma frase afiada sobre suas habilidades de estacionamento. Boa noite, Márcia. Ele falou primeiro, levantando os olhos do celular e me dando aquele sorriso charmoso que eu insistia em fingir que não via. Boa noite, respondi, sec. Escuta, sei que andei te incomodando com o carro esses dias. Queria pedir desculpas. Ele coçou a nuca, parecendo genuinamente constrangido. Fiquei surpresa. Aquela era nova. Sério? E por que resolveu pedir desculpas justo hoje? Ele deu de ombros, ainda sorrindo. Digamos que alguém me fez ver que não custa nada ser gentil. Revirei os olhos, mas não consegui segurar um riso discreto. Que bom. Agora, se me der licença, preciso subir. Mas ele não se moveu. Ficou ali parado, com aquele ar descontraído que me fazia querer socá-lo e abraçá-lo ao mesmo tempo. Espera. Antes de ir, quer tomar um café comigo? Juro que não vou estacionar na sua vaga enquanto isso. Parei, hesitante. Aquilo era inesperado. Café com Rodolfo, o homem que há semanas me tirava do sério. Por que eu aceitaria isso? Perguntei cruzando os braços. Porque pode ser divertido, sugeriu ele, piscando um olho. E por que prometo pagar? Soltando um suspiro exagerado, fingi ponderar por alguns segundos antes de responder. Tudo bem, mas só porque você prometeu não invadir minha vaga durante esse tempo.
Entramos no pequeno café, na esquina do prédio, um lugar que eu frequentava raramente, mas que sempre me parecera acolhedor. Rodolfo segurou a porta para mim, com uma gentileza inesperada, e eu não pude deixar de notar como ele parecia relaxado, diferente do homem sonolento que eu costumava encontrar nas manhãs. "O que você costuma beber aqui?" ele perguntou, enquanto nos sentávamos em uma mesa próxima à janela. "Um cappuccino", respondi ainda desconfiada. "Mas não se anime, achando que isso vai melhorar sua imagem." Ele riu baixo, aquele som quente que, por algum motivo, fazia meu estômago dar pequenos saltos. "Eu não espero milagres. Só queria compensar pelos meus erros automotivos." "Erros automotivos", repeti, erguendo uma sobrancelha. "Isso é um jeito elegante de dizer que você é péssimo em seguir regras." "Talvez. Ou talvez eu só goste de te provocar", ele respondeu, inclinando-se levemente sobre a mesa, com um sorriso enviesado. Aquilo me pegou desprevenida. A proximidade, o tom brincalhão, o brilho divertido em seus olhos. Tudo parecia muito diferente do nosso padrão de interação. Desviei o olhar rapidamente, tentando disfarçar a estranha sensação borbulhante no peito. Quando os cafés chegaram, começamos a conversar sobre coisas triviais, nossos trabalhos, hobbies. Descobri que Rodolfo era professor de história em uma escola particular e que tinha uma paixão por livros antigos. Ele, por sua vez, parecia fascinado ao saber sobre meu trabalho com audiovisual. Deve ser incrível transformar ideias em algo inovador. "Eu mal consigo desenhar um boneco de palitinhos direito", disse ele com um riso sincero. Eu ri surpresa com a facilidade da conversa. Havia uma leveza entre nós agora, algo que eu nunca imaginaria possível quando estávamos brigando por causa de vagas de garagem. Os dias seguintes foram diferentes. Rodolfo realmente manteve sua promessa de não invadir minha vaga, e nossos encontros casuais no corredor ou na entrada do prédio passaram a ter um tom mais amigável. Ele sempre encontrava uma desculpa para puxar conversa, mesmo que fosse algo bobo como comentar sobre o clima. Inegavelmente, nossa relação mudou de forma sutil, mas perceptível. Rodolfo parecia genuinamente disposto a reparar seus erros, ou pelo menos os relacionados ao estacionamento, já que chegou até aqui. Like no vídeo, inscrição no canal e comenta aí de onde você tá me assistindo. Leio tudo e adoro saber quem tá aí do outro lado. Ele realmente parou de invadir minha vaga e até começou a ser excessivamente cuidadoso, posicionando o seu SUV com uma precisão quase cirúrgica para não ultrapassar os limites pintados no chão. Mas eu também sou humana. E bem, há algo inegavelmente satisfatório em provocar alguém quando você sabe exatamente o que fazer. Então, em uma manhã particularmente cinzenta, decidi dar o troco. Cheguei em casa tarde na noite anterior e, sabendo que ele estaria ocupado com uma reunião cedo, pela manhã, fiz questão de estacionar meu compacto exatamente na frente da vaga dele. Não era uma invasão total, claro. Apenas o suficiente para deixá-lo sem espaço para manobrar aquele monstro metálico que ele chamava de carro. Era uma pequena vingança, doce e estratégica. Na manhã seguinte, como previsto, ouvi batidas na porta, antes mesmo de terminar meu café. Abri com um sorriso inocente no rosto, já esperando encontrá-lo com aquela expressão divertida, mas um pouco frustrada, que eu tinha aprendido a reconhecer. "Bom dia, Rodolfo." Cumprimentei, fingindo surpresa. "Algum problema?" Ele cruzou os braços, inclinando-se contra o batente da porta, enquanto me analisava com um olhar astuto. "Sério, Márcia? Agora você está copiando minhas táticas." "Suas táticas?" repeti,
erguendo as sobrancelhas, como se fosse uma ofensa. Não sei do que você está falando. Achei que essa fosse a área comum. Ele soltou uma risada curta, balançando a cabeça. Ah, tá bem. Muito engraçadinha. Mas eu tenho uma reunião importante, daqui a meia hora. Fiz uma pausa dramática, colocando a mão no queixo, como se estivesse ponderando seriamente. Talvez você possa simplesmente me pedir desculpas de novo. Ele arregalou os olhos, fingindo indignação. Eu já pedi desculpas, e ainda paguei aquele café para você. Sim, mas isso foi antes de eu perceber que você estava sendo educado, só porque queria impressionar. Agora, depois de descobrir seu verdadeiro caráter manipulador, provoquei, tentando manter a expressão séria. Embora estivesse segurando o riso, Rodolfo suspirou, derrotado ou fingindo estar. Tudo bem, Márcia. Você venceu. Me ensinou a lição. Agora pode mover o carro, por favor. Eu dei um passo atrás triunfante. Talvez. Mas o que eu ganho em troca? Falei tentando soar intimidadora. Rodolfo me encarou por um momento, como se estivesse avaliando minhas palavras. Então, lentamente, ele inclinou a cabeça para o lado, com aquele sorriso enviesado, que sempre conseguia me desarmar. O que você quer, Márcia? Perguntou ele, sua voz suave e provocante. Um pedido oficial de trégua, flores, um jantar. Cruzei os braços, tentando manter minha pose intimidade, enquanto meu coração batia mais rápido do que eu gostaria de admitir. Não sei, talvez algo mais criativo. Ele riu baixinho, e eu pude ver o brilho travesso em seus olhos. Ele estava claramente se divertindo tanto quanto eu, mesmo que fingisse estar derrotado. Tudo bem, então. Que tal isso? Um encontro inesquecível. Sem carros, sem provocações. Só nós. Seu tom mudou ligeiramente, ficando mais sério, mas ainda com aquele toque leve, que me fazia querer sorrir. Fiz uma careta fingida, de consideração, embora cada célula do meu corpo já estivesse inclinada a aceitar. Inesquecível. E quem disse que você tem charme suficiente para isso? Rodolfo deu um passo à frente, diminuindo a distância entre nós. Ele estava bem perto, e meu coração disparou ainda mais. Bom, eu posso não ter charme o suficiente, murmurou ele, inclinando-se levemente na minha direção. Mas tenho certeza de que consigo compensar com sinceridade. Antes que eu pudesse pensar em uma resposta espirituosa, ele levou uma mão ao meu rosto. Sua expressão era intensa agora, toda a brincadeira substituída por algo muito mais profundo. Meu coração parecia prestes a sair pela boca. Eu sabia que deveria dizer algo, fazer uma piada ou recuar, mas tudo o que consegui foi olhar para ele, hipnotizada por seus olhos castanhos e pela maneira como ele agia com tanta gentileza. Isso vai contra todas as minhas regras de vingança, murmurei finalmente, tentando parecer casual, mas minha voz tremia um pouco. Ele sorriu tão próximo agora, que nossos lábios quase se tocavam. Às vezes, vale a pena quebrar as regras. E então, antes que eu pudesse responder, Rodolfo fechou a distância entre nós. Seus lábios encontraram os meus em um beijo suave, como se ele estivesse esperando minha reação. Quando percebeu que eu não me afastei, não que eu fosse capaz disso, se tornou mais seguro. O mundo pareceu desaparecer por alguns segundos. Tudo o que existia era ele. Quando nos separamos, estávamos ambos ofegantes, nossos olhares presos um no outro. Revirei os olhos, mas não pude evitar sorrir também. Não ache que isso significa que você está perdoado. Claro que não, ele respondeu, rindo baixo. Mas posso continuar tentando, certo?
Assenti, sentindo meu rosto corar. Infelizmente, tenho que ir. Acho que vou me atrasar para a reunião, ele falou. Espero que seu atraso tenha valido a pena. Falei bem-humorada. Com certeza valeu. Ele disse empolgado. Então, fui até meu veículo e o movi, permitindo sua passagem na SUV. Ele deu uma buzinada curta e me acenou quando saiu dirigindo. Mais tarde, ainda naquele dia, a noite caía silenciosa sobre o prédio e eu já estava de pijama, perdida entre um livro e a lembrança incômoda, mas estranhamente agradável, do beijo que havíamos trocado mais cedo. Eu repetia mentalmente que não significava nada, que era apenas um deslize, mas toda vez que me lembrava, meu coração acelerava de novo. Foi então que bateram à porta. Olhei para o relógio, quase 10 da noite. Suspirei, já sabendo quem seria. Abri e lá estava ele, camisa social agora aberta nos botões de cima, mangas dobradas até os cotovelos, o cabelo um pouco bagunçado. Tinha aquela expressão descontraída, mas os olhos diziam outra coisa. Oi, Márcia. A voz dele saiu mais baixa, quase rouca. Não consegui dormir sem saber se você já tinha me perdoado. Cruzei os braços, tentando disfarçar o nervosismo. Perdoado. Eu não lembro de ter dado essa garantia. Ele sorriu, inclinando-se contra o batente da porta. Então, talvez eu precise de uma segunda chance. Revirei os olhos, mas antes que pudesse preparar mais uma resposta afiada, percebi que minha mão ainda segurava a maçaneta, sem intenção real de fechar a porta. A hesitação me traiu. Ele percebeu e, num gesto natural, deu um passo à frente. Posso entrar? Perguntou, mas sua proximidade já respondia por mim. Assenti de leve, abrindo espaço. Ele entrou devagar, como se conhecesse os limites. E, ao mesmo tempo, testasse cada um deles. Na sala, ficou de pé, olhando em volta, até se virar para mim com aquele sorriso enviesado. Bonito aqui. Combina com você. Não tente me elogiar para compensar. Retruquei, mas minha voz saiu mais suave do que eu gostaria. Ele riu, aproximando-se até a distância, se tornar quase inexistente. Meu coração disparou. Quando dei por mim, já não havia ar suficiente entre nós. O silêncio foi crescendo, cheio de expectativa. Sabe, murmurou. Eu disse hoje cedo que às vezes vale a pena quebrar as regras. Acho que esta é uma dessas vezes. E sem esperar mais, me beijou de novo. Não foi como da primeira vez, cheio de cuidado. Foi mais firme, real, como se ambos tivéssemos esperado tempo demais. E ele me puxou para mais perto, até não restar nenhum espaço entre nós. O mundo lá fora desapareceu. Restávamos apenas nós dois, presos naquele instante, como se a briga pela vaga da garagem, onde um botava o carro na frente e o outro atrás, fosse apenas um pretexto inventado pelo destino para nos colocar frente a frente. E agora, Márcia, vai me expulsar ou me deixar continuar, provando que posso ser um bom vizinho? Percebi que não conseguia responder de imediato. A pergunta dele pairava no ar. Eu respirei fundo, tentando parecer no controle. Acho comecei, a voz falhando um pouco, que te expulsar não seria muito justo. O sorriso dele se abriu lento e confiante. A sala parecia encolher ao nosso redor, sempre delicado, mas o olhar dele, preso ao meu, era verdadeiro demais para ignorar. Eu fechei os olhos por um instante, deixando a respiração dele misturar-se à minha. Os risos baixos que escapavam. Havia ternura ali, escondida sob iras. Tem certeza de que não vai se arrepender? Perguntou a voz baixa, carregada de cuidado. Meu coração disparou ainda mais. Sorri, apesar do rubor que denunciava minha resposta.
Se for para me arrepender, que seja amanhã. Ele riu. Aquele riso abafado que já me era familiar. E então, continuamos aproveitando aquele momento, quase mágico, que prometia não ser esquecido tão cedo. Eu me dei conta de que a raiva, as implicâncias, as pequenas vinganças, tudo aquilo tinha sido apenas um disfarce. Um jeito de esconder o quanto, no fundo, ele já tinha encontrado espaço na minha vida. Assim como o carro dele sempre encontrava espaço demais na garagem. Rodolfo passou os dedos pela minha mão, entrelaçando-os aos meus, com uma suavidade que contrastava com toda a energia do momento. E isso já dizia tudo. Mais tarde, eu o encarei tentando manter de pé minha muralha de ironia, mas ela já estava em ruínas. Márcia, ele murmurou quase como um segredo. Eu sei que a gente começou meio que brigando, mas eu gosto de como você me desafia. Nunca pensei que alguém fosse me tirar do sério e, ao mesmo tempo, me fazer sorrir assim. Senti meu peito se apertar, mas não de irritação, de algo inesperado que me deixava vulnerável. Você fala bonito, respondi com um meio sorriso, mas ainda vou pensar no seu caso. Ele riu, abaixando a cabeça pela minha brincadeira. E eu, em meio a tantas descobertas, descobri que não precisava de respostas imediatas para entender como chegamos até aqui. Obrigado por assistir. Se gostou, curte, comenta e se inscreve que tem muito mais histórias como essa por aqui. Até a próxima! Yeah.